Então, fala pessoal, trazendo aqui uma questão da prova de soldado de 2021. E agora eu farei apenas uma questão por dia, mudar. A gente vai canalizar em uma única questão e explorar, né, o que que ela está mostrando, qual é o conhecimento por trás. Então, essa questão 33, ela é uma questão que caiu na prova de 2021.1 e ela não é tão fácil, mas você precisa saber. E para você saber resolver ela, você não pode ficar com um bizuzinho de regra de 3. A questão de porcentagem, né, você consegue fazer por regra de 3. Por exemplo, se 30 é 100%, então 17 são quantos por cento? Né? A maioria das pessoas faz assim. Entendeu? Mas não tem ideia do que está fazendo. Aí tudo bem. A questão, vamos ver a questão. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem ensino superior completo. Então, quantos soldados temos? X, porque a gente não sabe. Então, 20% de X, 20% que multiplica X, tem superior completo. Ou seja, 80%, então, tem superior incompleto, ou não tem superior. Tudo bem? 60% desses quem? Dos 20%. Então, desses aqui, 60% cursaram em instituição pública. Então, ó, 60% de 20% de X cursaram em instituição pública. Então, 40% dos 20% de X, né? Vou colocar o X aqui de vermelho, eles eles não cursaram em instituição pública. Isso é meio lógico, né? Se 60% cursaram em instituição pública, então 40% desses não cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, tá vendo? 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. A gente pode até dividir isso aqui, ó, em 3. Então, ó, desses aqui, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e o restante aqui. De 40 mais 30 na 70, para faltar 100, então o restante, ó, 30%, exatamente, em centros universitários. Aí, olha o que a questão quer. Sabendo que 150 soldados estudaram em universidades particulares, então observe aqui, né? Cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. Sabendo que desse grupo 150 soldados estudaram em universidades particulares, quem foi que estudou em universidades particulares? Justamente esse finalzinho aqui ó, 30%. Então, observe, 30% de 40% de 20% de X é igual a 150. Então, isso é 150. Então, vamos calcular. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, vezes 40 por 100, vezes 20 por 100, vezes X. Isso aqui, né, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 150, segundo o que a questão falou. Aí dá para você dar uma simplificada aqui, né, em todos eles. Aí fica 3 vezes 4 vezes 2, que dá 24. 24x dividido por 1000. Isso é igual a 150. Agora é só matemática, só um abraço. Aí fica o que aqui? Vamos ver. X, então, é igual a 150 vezes 1000 dividido por 24. Aí a regra, eu vou fazer isso é um ensinamento aqui, tá? Como é que faz quando você chega isso aqui na hora da prova? Multiplica tudo? Não, vai simplificando. Se eu dividir por 3 e por 3 aqui, fica 58, tudo bem? Então apaga, apaga. Agora, se eu dividir isso aqui, 1000 por 8, dá 125, né? 125, 250. Então aqui, ó, fica 125, então vezes 50. Tudo isso, simplifiquei, facilitou. 125 vezes 5, 5, vai 2, 10, 12, 1, 5, 6. Ou seja, vezes 50 dá. Então, X, a gente tem um grupo, então, 6.250 soldados. Show? Aí vamos ver o que a questão quer. A gente já descobriu o que é X. Se X é o número de soldados recém-formados que não tem ensino superior completo, quem é que não tem superior completo? Aqui, ó. Aqui é superior completo, aqui não tem superior completo. Tudo bem?
Então a gente quer saber quanto é 80% de x. Mas quem é x? Aqui x, ó. Ou seja, 80% de x é 0,8, ou melhor, 80%, que é a mesma coisa que 0,8. Se você não entende isso, você está fraco na porcentagem, você ainda não está entendendo a matemática básica, o ABC da matemática. Então, ó, corta aqui e corta aqui. Então, simplifiquei. Então, 80% de x, isso aqui dá exatamente 5.000. Show? Uma questão bem fácil. Brincadeira, não é fácil não. Mas você tem que estar entendendo matemática. Tem que estar entendendo. Por exemplo, assim, ó. Ó, vou dar um exemplo aqui. Só para expandir. Venha comigo, venha comigo. Se eu tenho um grupo de 700 pessoas, eu falo que 60% dessas gostam de... apenas 60% gostam de futebol, então 60% gosta de futebol. Significa que 40% não gosta de futebol. Isso se eu falo, aí eu falo, então das pessoas que não gostam de futebol, então você já tem que saber, tá? Que é 40. Eu que contei, mas você tem que saber. Então das pessoas que não gostam de futebol, apenas 30% gostam de vôlei. Então das que gostam de vôlei é 30% disso. Então basta você calcular isso aqui, né? 40% de 70, que é 0,4 vezes 70, que dá 280. Então, 30% de 280 gosta de vôlei. Então, tem coisas que você precisa ter a malemolência, você precisa ter saber operar com facilidade, tranquilidade. É uma ferramenta, uma inteligência. Você tem que brincar com os números, brincar com matemática, brincar com porcentagem, saber entender bem, claro, né? Sabe como? Sabe, por exemplo, isso é matemática, é igual você saber ler. Aqui, ó. Você está lendo em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem ensino superior completo. É uma decodificação, você está lendo, você está vendo as letras, as vogais, consoantes, juntando, compreendendo, extraindo a informação de um texto, porque você não é analfabeto funcional. E matemática é a mesma coisa. Aqui, ó, você vê isso aqui, tem uma linguagem, você vê, interpreta, codifica em números, em ideias. Então tem que ter inteligência, você tem que ter querência, como fala no militarismo. Então se dedique que vai dar certo. Tamo junto aí. Se você gostou, abraço, sucesso. Se você chegou até o final, comenta aí, porque você é diferenciado. Não é todo mundo que fica até o final, não é todo mundo que quer compreender, que quer aprender, que quer pegar o tempo, assistir um vídeo no YouTube que possa agregar um conhecimento, um valor, uma noção que seja útil para a pessoa mudar a vida dela, porque é para mudar a sua vida. Se você está usando apenas para entretenimento, você está no caminho errado, você está no caminho da reprovação, está no caminho da pobreza. Então, espero que você tenha aproveitado aí. Tamo junto. Até a próxima.